Olá, amigos! Vocês gostariam de ouvir um fato incrível? A pessoa que ficou mais tempo sem dormir foi David Gardner. Com 17 anos de idade, em 1964, ele passou 11 horas e 25 minutos sem dormir. Ele fez isso sob cuidadosa supervisão, mas eles notaram que após esse período, ele estava tendo problemas de humor, de memória e não conseguia fazer contas. Deus nos projetou para que precisássemos descansar. Vamos falar sobre como encontrar esse descanso nesta apresentação de Apocalipse agora. Bem, nosso estudo de hoje se intitula O Descanso de Nosso Trabalho. E este é realmente um tema profético. Agora, quando entrarmos no assunto, você pode se perguntar sobre que ângulo vamos falar a respeito. Eu quero que você vá a Apocalipse 14, verso 7 e perceba isso. E diz: temei a Deus, estes anjos são retratados voando no meio do céu, e declaram: temer a Deus e dar-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou. E adorem aquele que fez, adorem o Criador dos céus, da terra e do mar e das nascentes das águas. A propósito, este é um trecho do 4º mandamento. Aqui diz ao povo de Deus para adorar o Criador. Estamos vivendo em um mundo onde muitas pessoas não acreditam mais no Criador, eles acreditam na evolução. O mesmo capítulo, então, destaca as pessoas que estão adorando a besta e a sua imagem. Veja em Apocalipse 14, verso 11, e lá diz: eles, aqueles que adoram a besta e recebem sua marca, não têm descanso nem de dia, nem de noite. Que adoram, que recebem sua marca de seu nome. E assim você tem este contraste entre um grupo que está adorando a Deus e eles estão adorando o Criador, e o outro grupo diz: não tem descanso aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Agora, para entender a importância deste assunto de adoração e descanso, vamos voltar ao Antigo Testamento e vamos ao livro do Êxodo. A maioria de vocês conhece a história do Êxodo. Remonta à época em que acreditam que Ramsés II era provavelmente o faraó que governava no Egito na época de Moisés. Os filhos de Israel haviam sido escravizados pelos egípcios e eles estavam tratando-os de forma muito cruel. Eles tinham mestres de tarefas que os sobrecarregavam de trabalho. Bem, Moisés nasceu como um escravo, mas ele foi adotado na casa de Faraó miraculosamente. Ele tentou libertar seu povo por conta própria quando viu um dos mestres de tarefas egípcios espancando um servo. Moisés se levantou e matou o egípcio mestre de tarefas, e quando então ficaram sabendo, ele fugiu para o deserto. E ele pensou: bem, ele não seria o único que Deus usaria para libertar seu povo. Mas 40 anos depois, Deus aparece a Moisés nos arbustos em chamas. E ele disse: eu escolhi, quero que você volte e traga meu povo de volta a esta montanha para me adorar aqui. E era o Monte Sinai, o Monte Horebe, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Então Moisés volta ao Egito. Mas antes de ele ir ao faraó e dizer-lhe que deixe meu povo ir, ele primeiro se encontra com os anciãos de Israel. Observe o que ele diz. E Moisés e Arão, seu irmão, foram e reuniram os anciãos dos filhos de Israel. Agora, nesta reunião, algo muito importante aconteceu. Ele disse: Deus falou comigo e vai livrá-los de sua escravidão. Vocês precisam se humilhar diante de Deus e voltar para Ele. Ele destacou que eles têm adotado os costumes e a idolatria do Egito, que negligenciaram a adoração ao verdadeiro Deus. E dentre as coisas que acreditamos que Moisés disse a eles naquela reunião foi: precisamos continuar descansando. Vocês estão trabalhando 7 dias por semana. Uma razão para acreditarmos é pelo que acontece a seguir, quando Moisés então vai ao faraó e diz para ele deixar o povo ir. E o faraó não quer deixá-los ir. Depois, Moisés e Arão entraram e disseram ao faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir. E o faraó disse: eis que os povos da terra são agora muitos e vocês os fazem descansar. Descanso é a palavra sábado. Você está fazendo com que eles guardem o sábado. Eles não estão produzindo, não quero que eles descansem, eu quero deles trabalho e mais trabalho. Estão descansando de seus fardos. Assim disse o faraó: eu não lhe darei palha para fazer os tijolos. Vá e busque sua palha onde você possa encontrar. Vão lá trabalhar por enquanto e não lhe será dada palha. Agora, a história do Êxodo é a história da salvação.
Você tem uma nação que está em um cativeiro e eles estão em escravidão. E o faraó era como o diabo. E eles os faz trabalhar, eles estão trabalhando, estão sobrecarregados. Jesus disse, vinde a mim e eu lhe darei descanso. E o faraó diz, nada de descanso, eu quero trabalho, trabalho até a morte, para que você nem pense sobre o propósito da vida. E assim temos esse contraste que você vê saindo do livro do Êxodo até o livro do Apocalipse, entre adorar a besta e a sua imagem e adorar o Criador. Vão, portanto, continuar com esse nível de trabalho. Deus disse, eu vou trazer meu povo para fora para que eles possam me adorar. Praga após praga foi para o faraó, dizendo, deixe-os ir. Houve a escuridão, os piolhos, sangue nas águas, o granizo, o fogo e, finalmente, houve a morte, que foi a última das pragas. Eles sacrificaram o cordeiro e então eles começaram sua jornada para fora do Egito. E é claro que Moisés os trouxe para o Monte Sinai. Não esqueça, o cordeiro vem antes da lei. Ninguém é salvo pela lei. Nós somos salvos pelo cordeiro. E então ele os conduziu através do Mar Vermelho. E depois disso, antes de chegarem ao Monte Sinai, eles sentem falta de pão. E Deus diz, não se preocupem, eu os alimentarei com o pão do céu. E ele disse, 6 dias da semana eu vou fazer chover pão. Mas vocês não receberão nada no 7º dia. No 6º dia, juntem o dobro. Ele disse, comam isso hoje, pois é sábado para o Senhor. Hoje não haverá nada no campo. Então Deus realizou este milagre por 40 anos, fazendo chover pão do céu por 6 dias, mas não haveria nenhum no 7º. E era para ser um tempo de descanso. Agora, isto acontece antes mesmo de chegarem ao Monte Sinai. Portanto, essa lei é anterior até aos 10 mandamentos, porque quando algumas das pessoas saíram para tentar recolher o pão, Deus disse a Moisés, por quanto tempo eles se recusarão a cumprir os meus mandamentos? Isso está em Êxodo 16. Lá não se encontram os 10 mandamentos, você os encontra em Êxodo 20. Portanto, com este pano de fundo, deixe-me dizer sobre o que nós vamos falar. Nos últimos dias haverá uma disputa pela adoração. Um grupo vai adorar a Deus, a receber o selo de Deus, e outro grupo vai adorar a besta e sua imagem, e eles não têm descanso. Você pode ver no livro de Daniel, o rei faz uma lei. Em Daniel capítulo 3, todos têm que se curvar e adorar esta imagem. Mas aqueles 3 fiéis hebreus disseram, não vamos nos curvar e adorar a imagem de ouro, porque os 10 mandamentos dizem não fazer ídolos nem adorá-los. Assim eles foram testados, era uma lei governamental, mas eles se recusaram a se curvar. Eles foram ameaçados de morte, mas Deus os livrou. Então você chega a Daniel capítulo 6. Agora é o governo persa, em vez de babilônico. Faz uma lei, não ore a ninguém, a não ser ao rei Dario por 30 dias, ou você vai morrer. Bem, Daniel disse, eu não posso fazer isso porque isso quebra o primeiro mandamento. Nos últimos dias, o diabo vai fazer a mesma coisa. Haverá uma lei que vai obrigar as pessoas. Primeiro, você não poderá comprar ou vender. E isso vai obrigá-los a adorar contrariamente à palavra de Deus, ou não poderão comprar ou vender. E, por fim, eles serão mortos. Portanto, precisamos saber quais são essas questões para não sermos enganados nos últimos dias. Tenha em mente. Daniel, capítulo 7, verso 25, diz que o poder da besta pensa em mudar os tempos e as leis. Agora, amigos, coloquem o cinto de segurança, porque vocês vão aprender coisas hoje à noite que eu acho que vai surpreendê-los, mas eu oro para que vocês venham com mente, coração e Bíblia aberta. Agora, fiquem atentos, amigos. Vocês vão descobrir que isso tem muito a ver com as profecias dos últimos dias. Como é de costume, vamos entrar neste estudo usando o formato de perguntas e respostas. Assim, nossa primeira pergunta me ajuda a lembrar dos diferentes pontos. Pergunta número 1. Deus fez o dia de descanso somente para os israelitas? O que a Bíblia diz? Você pode ler em Marcos, capítulo 2, Jesus disse, e ele lhes disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Veja, Deus fez o homem no 6º dia. Então ele fez o sábado no 7º dia. Ele fez outro dia para que o homem fosse abençoado nesse período. Agora, a palavra que Jesus usa aqui, homem, é a palavra antropon ou anthropos, e significa humanidade. M-A-N não é como se soletra judeu. Muita gente pensa que o sábado é só para os judeus. Isso é um verdadeiro absurdo. Não são só os judeus que precisam descansar. E no mandamento do sábado, Deus disse que não é apenas uma pessoa, é para as pessoas na casa e até mesmo os animais. Todos precisam descansar. Isso faz parte do projeto de Deus, parte do seu projeto divino para nós. E até diz mesmo em Isaías 56, verso 6. Também os filhos do estrangeiro, ou seja, os não-judeus,
que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto. Todos os que guardarem o sábado, deixando-o de profaná-lo, e se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhe darei, que palavra é essa aqui, estúdio? Alegria na minha casa de oração. Ele é para ser uma bênção, é para ser uma alegria. E ele disse a todos. Ele disse que era para ser um estranho dentro dos seus portões, os criados em sua casa e até mesmo seus animais. Foi feito para a humanidade. Agora, a razão pela qual isto é tão importante é porque, muito simples, Deus é amor. A forma como você desenvolve uma relação de amor é com o tempo. Depois que Deus fez o homem, ele então disse, vou fazer um dia específico. Ele fez o mundo em 6 dias. Por que temos 7 dias em uma semana? Ele estava acabado após 6 dias. Por que não temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Por que existe outro dia? Porque Deus diz, agora eu quero um dia em que possamos desfrutar a nossa existência, nossa criação juntos. Porque todas as relações amorosas acontecem num contexto de tempo. Mostre-me um casal que está tendo problemas de relacionamento e eu lhe mostrarei que eles estão tendo problemas de tempo. Eles estão com falta de tempo de qualidade. De vez em quando, a senhora Batchelor me lembra que não estamos passando tempo suficiente juntos. Um dos benefícios da Covid é que podemos passar mais tempo juntos porque eu não estou viajando tanto. Às vezes dizemos que não passamos tempo nenhum juntos. Eu digo, eu estou em casa o dia todo. Ela dirá, mas você não estava no escritório. Eu direi, mas eu mandei mensagem. Quem aqui enviou SMS ao cônjuge estando na mesma casa? Não precisa levantar a mão. Nós vivemos em uma cultura que é a cultura mais estressada do mundo. Eu entendo que as 5 principais causas de morte na humanidade são coisas relacionadas ao estresse, como doenças cardíacas, diabetes, câncer, pressão alta, todos relacionados ao estresse. A maioria, eu acho também que é verdade que todos os 5 principais medicamentos que são vendidos sejam auxiliares do sono, antiácidos, antidepressivos, estão todos relacionados ao estresse. O estresse está matando a sociedade. E se as pessoas redescobrissem o que Deus originalmente projetou para o homem, eles descobririam uma bênção que realmente prolongaria sua vida e a qualidade da vida, assim como também a quantidade. Agora, quando Deus estabeleceu o sábado? O sábado é algo que só veio para os judeus em Êxodo capítulo 20 e passou com a vinda de Jesus? Vamos descobrir o que a Bíblia diz. De volta a Gênesis, quando Deus fez o mundo e tendo em mente quem fez Adão e Eva, o Evangelho de João nos diz no primeiro capítulo, todas as coisas que foram feitas por Ele. Falando de Cristo, Ele é a palavra. E Jesus, quando Ele fez o homem à sua própria imagem, Ele fez um dia. A Bíblia diz, o Senhor vinha passear na viração do dia para passar tempo com o homem, mas depois do pecado, eles fugiram de Deus e houve esta separação. Então, isso era parte desse plano perfeito. Ali mesmo em Gênesis capítulo 2, segundo capítulo da Bíblia, assim os céus e a terra estavam acabados e toda a hoste deles, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Por isso está bem ali no início, porque nele ele havia descansado de toda a sua obra que Deus criou e fez. Tenha em mente que Deus não descansou porque ele estava esgotado. A Bíblia diz que Deus não adormece nem dorme. Ele nunca está cansado. A Bíblia nos diz que Deus realmente estava descansando porque ele estava se divertindo. E é como se ele tivesse acabado com algo, se afastado, cruzado os braços e dito, tudo é muito, muito bom. E ele estava desfrutando da criação. Deus gosta de fazer a vida. Portanto, a terceira pergunta, agora vamos repetir aquele verso que acabamos de ver em Gênesis capítulo 2. Quero destacar algo que tem a ver com Apocalipse. Que dia da semana é o sábado, de acordo com a Bíblia? E no 7º dia, Deus terminou o seu trabalho que tinha feito e descansou no 7º dia de todo o seu trabalho que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Portanto, aqui estamos no primeiro livro da Bíblia e você encontra o número 7 mencionado 3 vezes. Quando Deus diz algo 3 vezes, é muito importante. É como quando os anjos dizem santo, 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 falando de Deus. E assim, quando diz o 7º dia, o 7º dia, o 7º dia, então você vai a Apocalipse, que nos conta sobre a marca da besta, o número de um homem, é 666. Interessante, o homem foi feito no 6º dia.
Portanto, o contraste que se encontra entre o Gênesis e o Apocalipse é um contraste entre a religião feita pelo homem e a religião feita por Deus. A adoração do homem e a adoração de Deus. E você está vendo que há uma grande lacuna entre os dois, de Gênesis e Apocalipse. Então, como Deus demonstrou a importância de seu santo sábado? Bem, ele fez várias coisas aqui. Se você olhar em Êxodo 20, na verdade, se você tiver sua Bíblia, nós podemos ir lá e eu vou ler direto no livro sagrado. Vá a Êxodo 20, é o primeiro lugar em que encontramos todos os 10 mandamentos. Você também os encontra mencionados de forma completa em Deuteronômio 5. Depois você os encontra muitas vezes em itens ao longo do Novo e Antigo Testamento. Eu devo mencionar que aqui mesmo algumas pessoas dizem, bem, nós só devemos cumprir os mandamentos que são repetidos no Novo Testamento. E, portanto, não precisamos guardar o sábado. É um mito que eu sempre ouço, de que o sábado não é repetido no Novo Testamento. Tem um mandamento que não é repetido no Novo Testamento. É o mandamento que diz para não tomar o nome do Senhor em vão, mas que ninguém acredite que não há problema em tomar o nome de Deus em vão. E na oração de Jesus diz, santificado seja o teu nome, por isso o princípio está lá. Mas sim, você encontra o mandamento do sábado no Novo Testamento. Então você encontra os 10 mandamentos muitas vezes na Bíblia, mas a forma mais completa vai estar aqui quando Deus lhe falar. E então ele os escreveu com o seu dedo, e você pode ver em Êxodo 20, e começa com verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Perceba que não fala sábado dos judeus, sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. É uma citação que acabamos de ler de Apocalipse 14. Adorem aquele que fez o céu, o mar e a terra em Apocalipse. Isto é um trecho do 4º mandamento sobre o sábado, chamando as pessoas de volta para adorar o Criador, pouco antes da chegada de Jesus, no mesmo capítulo que é o 14. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, o mar, a terra e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele fez coisas diferentes, obviamente. Diz que o Senhor abençoa o dia, ele descansou naquele dia. Ele santifica o 7º dia. Deus faz algo único com aquele dia. Não podemos escolher outro dia quando Deus diz, eu escolhi aquele dia. Se você fosse um homem que tivesse 7 filhas e dissesse a ele, eu gostaria de casar com sua filha, e ele dissesse, sério? Qual delas? E você, qualquer uma. Ele diria, fora? Então, quando Deus diz, olha, eu tenho um dia particular em que eu fiz algo muito único com o qual santifiquei este dia, descansei nesse dia para que você siga meu exemplo. E eu abençoo este dia porque eu quero que você seja abençoado. E você diz, obrigado Deus, mas eu serei meu próprio Deus, escolherei meu caminho e meu dia. Não podemos chamar isso de obediência, chamamos de religião feita pelo homem. E assim, as pessoas se afastaram de fazer o que Deus disse e de quando Ele disse. Agora você pode pensar, Pastor Doug, você está exagerando. Você sabe por que o mundo inteiro está com grandes problemas hoje? Por causa de um pedaço de fruta. Pense sobre isso. O mundo inteiro está lutando com o pecado e a miséria porque Deus disse para não comer essa fruta. Você faria isso com seu filho se eles pegassem um pedaço da fruta da mesa? O mundo inteiro vai acabar por causa dessa fruta. Mas deve ter sido muito importante. Deus se importa com pequenas coisas. Jesus disse que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ouça o que Cristo disse em Mateus 5,19. Antes, porém, ele disse, não pense que vim para destruir a lei e os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar. Agora, você pode perguntar, Pastor Doug, por que você está falando sobre isso? Bem, nós falamos de idolatria porque é um dos mandamentos. E as pessoas vão adorar a imagem da besta nos últimos dias. Precisamos saber o que a Bíblia diz sobre idolatria. Estamos falando sobre o sábado porque é um dos 10 mandamentos. É o de maior tamanho entre os 10. Ele está no meio da lei e a maior parte do mundo está negligenciando e não estão sendo abençoados por causa disso. Queremos que sejam abençoados? Notem o que Jesus disse. Quem violar o menor que seja dos mandamentos. Só por você passar pelos 10 e dizer qual você acha que é o menor,
Cristo disse que essa pessoa será chamada de a menor por aqueles que estão no céu. Não significa que eles estão no céu, mas que as pessoas no céu se referem a essa pessoa como do tipo mais baixo. E se você está quebrando ou ensinando outras pessoas por sua palavra e exemplo a quebrar um dos mandamentos de Deus, isso não é bom. O pecado é a transgressão da lei. Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados. Portanto, Ele quer que o façamos e diz, bem-aventurados os que fazem e ensinam. Por isso é que eu quero que Deus me abençoe. Por isso eu estou fazendo e ensinando. Também será chamado grande no reino dos céus, aqueles que o fazem e o ensinam. De que duas coisas preciosas Deus diz que o sábado é um sinal. Então, se olharmos aqui em Êxodo 31, verso 17, ele disse que há um sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre, pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, e é um sinal de que Deus é o Criador. E isso nos faz lembrar que Ele pode nos recriar. Porque, sendo salvo, a Bíblia diz, você é uma nova criatura, você nasce de novo, todas as coisas velhas são passadas, tudo se fez novo. O sábado nos lembra que Deus nos recria e precisamos ser recriados em sua imagem. De que mais ele é um sinal? E diz aqui que eu lhes dei, isto está em Ezequiel 20, verso 12, eu lhes dei meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, isso nos diz que Ele é um Deus que nos santifica. Por isso, precisamos que Deus ainda nos santifique. A propósito, Ele disse isso é um sinal. Em Apocalipse, diz que Deus tem um sinal especial, um selo que Ele dá ao seu povo. Liga o testemunho, sela a lei entre meus discípulos. Isaías 8,16. Selar a lei. Há algo em nossos corações que faz a diferença. Agora, um cristão é, em última análise, um seguidor de Jesus. E nós lhe dissemos que o Apocalipse é a revelação de Jesus. Vamos olhar para o exemplo e os ensinos de Jesus sobre o assunto. Que dia Jesus guardou como santo? Ele chegou a Nazaré, onde tinha sido educado. E como seu costume, era costume. Não é algo que se faça 1 ou 2 vezes. Comportamento contínuo. Ele entrou no sábado na sinagoga, no dia de sábado, e se levantou para ler. Jesus, seu costume, seu comportamento, ao longo de sua vida. Ele ia para a sinagoga, que era uma reunião em que adoravam a Deus, no dia de sábado, e ele lia as Escrituras. E era uma prática comum para ele. E este é um bom exemplo para nós. Deus tem um dia para descansarmos de nosso trabalho regular. Agora, descanso não significa ficar na cama o dia todo. Não era essa a intenção de Deus. Sei que algumas pessoas gostam de interpretar dessa forma. Eles dizem, sim, eu não vejo nenhum problema em tirar todo o dia de sábado para descansar. É um dia para adorar a Deus. Você pode ler em Levítico, capítulo 23, diz, eu estou chamando o sábado de uma santa convocação. Essa palavra convocação significa reunião. Vocês se reúnem, vocês se juntam. Ele quer que seu povo se reúne e o adore. A Bíblia nos diz no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, não deixando a nossa congregação. E a hora principal em que o povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, se reunia, eles podiam fazer em qualquer dia da semana, mas a hora principal era o sábado. Para eles, aquele era o dia santo de descanso. Não faz mal curar. Jesus curou as pessoas no dia de sábado. Ele disse, é melhor fazer o bem no sábado. Você nunca encontra Jesus na carpintaria no sábado. Porque esse seria seu trabalho comum e você não deveria fazer esse trabalho, disse Deus muito claramente. Bom, sabemos o que Jesus fez. E sobre Paulo, qual era o seu costume em relação ao sábado? Atos 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Ele está falando, é claro, na sinagoga. Eles vão dizer, bem, isso faz sentido, ele está falando com os judeus. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Note, não só judeus, ele também está persuadindo os gentios, não judeus, como os gregos. Os apóstolos também se encontraram com os gentios no sábado? Sim. Atos 13, 42. E quando os judeus saíram na sinagoga, os gentios pediram que estas palavras lhe fossem pregadas no sábado seguinte. Assim, vendo tudo através da Bíblia, os apóstolos continuaram a pregar naquele culto no dia de sábado. Você pode ler onde diz, no dia de sábado saímos para o rio onde podíamos orar. E o livro de Atos é escrito por um gentio, Lucas. E ele nunca diz o antigo sábado judaico. Durante a vida de Jesus e o exemplo de Jesus, há muita disputa durante a vida de Jesus com os líderes religiosos sobre o sábado.
A contenda nunca teve a ver com o fato de que devemos guardar o sábado. A discussão sempre foi sobre como devemos guardar o sábado. E assim, Jesus sempre disse: eu guardei os mandamentos de meu Pai e eu permaneço em seu amor. Portanto, esse é o exemplo de Cristo. Jesus pretendia que seu povo guardasse o sábado após sua morte. Você pode dizer que quando Jesus está falando sobre o fim do mundo em Mateus 24, ele disse especificamente que eles deveriam orar para que sua fuga não seja uma esquiva ou um pique-esconde, mas uma fuga pela vida, que não fosse no inverno nem no sábado, porque no inverno não haveria comida nos campos, nem você poderia cultivar, e no sábado eles certamente não estariam descansando se tivessem que fugir pela vida. Por isso ele disse que até deveríamos orar antecipadamente para que não tivéssemos que fugir. Então, olhando lá atrás, Jesus sempre disse que isso fazia parte do plano de Deus. Agora, voltando ao Apocalipse, quero lembrá-los que foi aqui que começamos. Então eu vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar para aqueles que habitam na terra. O que Jesus disse sobre Mateus 24, verso 14? O evangelho do reino eterno será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Não diz que pode ou poderá vir. Aqui temos retratado esses anjos voando no céu. Na verdade, penso agora mesmo, enquanto estamos falando, que este sinal está indo daqui via internet para pelo menos 2 satélites diferentes no espaço a 37 quilômetros acima da Terra. Há muitos satélites que estão circulando no que você chama de órbita geocêntrica. Eles estão lá, em algum local, parados. E esses anjos, eles possuem grandes asas de painéis solares que lhes dão energia. E eles estão ricocheteando as mensagens de seus satélites, estão indo ao redor do mundo. Muito tráfego da internet não está indo por linha direta, está ricocheteando nos satélites. Eu não quero escandalizar dizendo que esses satélites sejam anjos, mas acho interessante. Então o evangelho está indo para o mundo inteiro. Isto está nos dizendo que estes anjos, com grande voz, nos céus, o céu é um lugar de visibilidade para onde as coisas estão indo. Parte desta mensagem é o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é um trecho do mandamento do sábado. O céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, esta é parte da mensagem que está indo para o mundo, trazer as pessoas de volta para a Bíblia. Eu faço uma pausa aqui. Respire, Doug. Eu fico animado. Eu me lembro como me senti quando eu aprendi essas coisas pela primeira vez. Eu fiquei chocado. Você acha que eu saberia mais por ter crescido com uma formação judaica? Mas quando eu ler a Bíblia e lhe contar a minha história amanhã de manhã, se você puder se juntar a nós, eu li a Bíblia e aceitei a Jesus e comecei a ir à igreja. E eu ia no domingo, porque era quando todos os cristãos iam à igreja. E eu pensei, bem, eu comecei a ler a Bíblia, que diz o 7º dia. Depois eu olhei para o calendário, o 7º dia, sábado. E mais à frente eu pergunto, como pode ser? Eu fui a vários pastores e disse, por que estamos guardando o domingo? E parecia que cada pastor me dava uma resposta diferente. E um pastor disse, bem, Doug, a razão de irmos no domingo é porque o primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição. Eu disse, sim, mas Jesus disse, guarde o 7º dia. E eu disse, nós temos um mandamento. Ele disse, não, nós temos uma tradição de longa data. E eu fui a outro pastor e ele disse, não se preocupe com o sábado, Doug. Nós estamos sob a lei agora, não sob a graça, não precisamos nos preocupar com os 10 mandamentos. Eu disse, podemos quebrar os outros 9? Não. Eu estava realizando um seminário como este, só que ao vivo tinha centenas de pessoas lá. Eu apresentei este assunto e havia outro pastor lá. E ele interrompeu. E era uma comunidade menor. Então eu acho que ele se sentiu à vontade, levantou sua mão e disse, Doug, você está colocando essas pessoas sob a escravidão da lei? Eu disse, perdão. Ele disse, você está dizendo que eles têm que guardar o mandamento do sábado e isso é colocá-los sob a escravidão da lei? E eu disse, espere um segundo. Você diz, não guardem o sábado, trabalhem. Eu digo, guardem o sábado, descansem. Você os coloquem sob obras. E ele disse, eu lhe fiz uma pergunta. Eu disse, você acha que precisamos guardar os 10 mandamentos? Ele disse, não. E alguns de seus membros foram... Ele disse, sim. Então ele pensou, bem, isso significaria que é uma espécie de acordo de pacote. Ele disse, 9 deles.
Então eu disse, você está me dizendo então que o único mandamento que devemos esquecer é o único mandamento que começa com a palavra lembrar? Isso não faz sentido. Mas eu me lembro como eu fiquei chocado quando soube estas coisas pela primeira vez. Pensei, como pode tantas pessoas estarem erradas? Como pode tantos pastores deixarem passar isso? E eu quero enfatizar bem aqui que vai haver muitas pessoas no céu que não sabiam disso. Eu não estou questionando a relação das pessoas com o Senhor. Acho que a maior parte do mundo cristão talvez não entenda esta verdade. Mas está na Bíblia e Deus nos chama de volta à sua palavra nos últimos dias. Eu só quero deixar isso claro e espero estar sendo gentil. Eu fico tão entusiasmado com isso que às vezes eu acho que assusta as pessoas quando compartilho esse assunto. Mas você sabe que a razão pela qual eu não peço desculpas é porque é um dos mandamentos de Deus. E como você pode achar que deve pedir desculpas por compartilhar os 10 mandamentos? Se as pessoas querem saber o que a Bíblia diz, eu digo, pecado é a violação da lei de Deus. Certo. Com essa advertência, a Bíblia ensina que o povo de Deus do tempo do fim também estaria mantendo sagrado o sábado do 7º dia? Sim. O dragão estava irado com a mulher. Essa mulher é a igreja de Deus. E ele vai fazer guerra. Lá ele tem sua batalha do Armagedon com o remanescente, que significa o restante de sua semente, que a semente significa os descendentes, seus filhos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão está especialmente zangado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Amigos, se você tiver em dúvida sobre o que fazer, faça o que deixa o diabo louco e estará fazendo a coisa certa. Eu sei que no dia do julgamento não terei problemas em me apresentar diante do Senhor. E Deus não vai dizer, Doug, por que você cumpriu esse mandamento? Eu direi, Deus, você o falou com a sua voz, o escreveu com seu dedo e escreveu em uma pedra para indicar sua natureza imutável. Se houvesse algo que Deus pudesse fazer para enfatizar que isso é para sempre, eu penso que seria isso. É por isso, eu estou muito confiante de que um cristão não deve pedir desculpas por acreditar nos 10 mandamentos. Não se chama 10 recomendações. E Deus não nos está dando escolha opcional. Esta é a sua lei. E esta é a sua vontade. E você será abençoado se obedecer. O diabo, através destes tempos em profecia, tenta levar o povo de Deus a pecar contra Deus, porque ele os separa de Deus por seus pecados. Ao chegarmos a Jesus, nos reconciliamos com Deus através do seu perdão, que se chama justificação. Mas então ele quer que lhe obedeçamos, mas isso é santificação. Aqui está a paciência dos santos. Isto está em Apocalipse 14:12. Contrasta um grupo que tem o selo de Deus, que adora a Deus, o outro grupo tem a marca da besta, e depois diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E todos guardam alguns dos mandamentos em parte do tempo. Antes de ser cristão, eu estive na prisão algumas vezes, não apenas visitando. E todo mundo que conheci na cadeia guarda alguns dos mandamentos, pelo menos uma parte do tempo quando estão dormindo, certo? Então, Deus está procurando pessoas que guardam alguns deles. Em Deuteronômio 5, verso 29, Deus diz, quem dera que tivessem tal coração. Pense nesse verso, ele começa com quem dera. Que eles tivessem tal coração, que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. Deus quer que guardemos para que fiquemos bem, porque Ele nos ama. Sempre que você diz aos seus filhos para obedecerem, você tem em mente o bem deles. Estamos perdendo uma bênção. Deus não amaldiçoou o dia, Ele abençoou. E estamos perdendo isso. Bem-aventurados os que guardam seus mandamentos, aí está. Para que possam ter direito à árvore da vida e entrar pelos portões da cidade. Por isso, esta é uma questão importante para Deus. Pergunta 11. Todos os salvos vão guardar o sábado no céu? Sim. Isaías 66, 22 e 23. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma lua nova até a outra, e de um sábado até ao outro, virá toda a carne? Aqui diz todos os judeus? Toda a carne quer dizer todos. Toda a criação se reúne para adorar diante de mim. Há outro exemplo disso. Era um dia para se reunirem para adorar, uma santa convocação. Poderíamos até guardá-lo no céu. Pense nisso, acabamos de ver que ele estava lá no jardim com Adão e Eva. Sabemos que no Antigo Testamento, com Moisés, é parte dos mandamentos. Vemos Jesus e os apóstolos guardando o dia de sábado através do Novo Testamento.
Na verdade, a visão do Apocalipse é dada a João. Ele diz, eu achei-me em espírito no dia do Senhor. O que é isso? Temos perguntas vindo aí. Faz sentido? Então vamos guardá-lo no céu, certo? Então a grande pergunta é, devemos guardá-lo hoje? Eu acho que sim, amigos. Podemos ter certeza de que o dia de hoje, o 7º dia da semana, o sábado, é o mesmo dia de sábado que Jesus guardou? Não há dúvida sobre isso. Você pode olhar na Bíblia em Lucas 23, verso 54, até Lucas 24, verso 1. E naquele dia, o dia da crucificação, era o dia da preparação, o 6º dia da semana, o dia em que se preparavam para o sábado. E o sábado se aproximava, o sol estava se preparando para se pôr. E eles voltaram e prepararam especiarias e ungüentos para envolver o seu corpo. E descansaram o sábado de acordo com o mandamento. E este seria um bom lugar para Lucas dizer, descansaram no sábado de acordo com o costume judaico. Mas ele diz os mandamentos, muito claro, de Deus, e ele era um gentil. E no 1º dia da semana, eles vieram ao sepulcro e louvaram a Deus. Jesus ressuscitara, a tumba estava vazia. Agora, por que eles vieram domingo de manhã? Porque amam tanto o Senhor que nem terminaram seu trabalho de amor embalsamando seu corpo, porque o sol se punha na sexta-feira à tarde. Eles sabiam que o sábado estava chegando. Eles sabiam que isso iria desagradar a Jesus. Você pode imaginar isso? Jesus nunca deu aos discípulos a ideia de que o sábado não era importante para ele, porque ele os impressionou por ser tão importante para ele. Eles só terminaram aquele trabalho de amor embalsamando seu corpo após o sábado. Portanto, Jesus nunca passou a ideia de que isso não importava. E o anjo disse, ele ressuscitou. Então, o dia da preparação foi sexta-feira. Muitos a chamam de sexta-feira santa. O sábado foi o dia do meio, sábado, e depois vem o domingo. Vocês já consideraram, amigos, que Jesus deu a sua vida por nós na sexta-feira à tarde? Ele foi dormir, descansou no túmulo no sábado, até guardou o sábado em sua morte. Ele levantou-se no domingo de manhã para continuar seu trabalho por nós, como nosso intercessor, o sumo sacerdote no céu, que vive para fazer intercessão por nós. Ele guardou o sábado em sua morte. Se você olhar em um dicionário, sábado, 7º dia da semana, 7º dia, sábado. Está na enciclopédia. Em mais de 105 idiomas no mundo, a palavra para o 7º dia da semana é o dia de sábado. Eu suspeito que alguns aqui no estúdio falam espanhol. O sábado é sábado. Alguém aqui fala russo? Subota. E aqui você tem mais de 105 idiomas. Por que isso acontece? Porque todos os povos do mundo surgiram de uma cultura comum onde todos tiveram uma semana de 7 dias. Por que é que nós estamos aqui em um mundo? Agora faz sentido. Que a razão de termos um dia com 24 horas é que a Terra leva 24 horas para girar uma vez em seu eixo. Faz sentido que a maioria dos países e civilizações do mundo, mesmo as antigas, tenham tido um mês com cerca de 27 dias, porque esse é o ciclo lunar. Faz sentido que a maioria das civilizações tenha tido um ano com cerca de 360 a 365 dias, porque é o tempo que a Terra leva para dar um giro em torno do Sol. Então existem corpos celestes que ditam essas coisas. Mas me diga o que, na Lua ou nas estrelas, dá ao mundo uma semana de 7 dias? Está na Bíblia. Em 6 dias, Deus fez o mundo e ele descansou no 7º dia. O mundo inteiro tem nosso tempo governado por isso e algumas civilizações tentaram mudá-lo e falharam miseravelmente. Agora, alguns poderão dizer, Pastor Doug, não sabemos realmente que dia é o sábado, pois mudaram o calendário. Bem, é verdade que mudaram o calendário algumas vezes, mas nenhuma mudança no calendário que tenha afetado o ciclo semanal. Alguém escreveu uma carta para o Observatório Naval dos Estados Unidos perguntando se havia alguma mudança no calendário que afetasse o ciclo semanal. Eles responderam, não há nenhuma mudança na continuidade do ciclo semanal desde muito antes da era cristã. E houve alguma mudança no calendário? Sim, eu acredito que foi o Papa Gregório. Ele mudou do calendário juliano, que vem do nome de Júlio César, para o calendário gregoriano. Em outubro de 1582, eles adicionaram 10 dias. E fomos de 5 de outubro, quinta-feira, para sexta-feira, 15 de outubro. O calendário foi alterado? Sim. A semana mudou? Não.
As pessoas ficam confusas porque o calendário e a semana estão no mesmo pedaço de papel e elas acham que um afeta o outro, mas são dois ciclos de tempo completamente separados e independentes. É por isso que seu aniversário cai em dia diferente a cada ano, porque eles operam separados. Um é data, outro é dia. Deus autoriza alguém a mudar o seu santo dia? Provérbios 30, versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Não acrescentes as suas palavras para que ele não te repreenda e sejas encontrado como mentiroso. É dito que o poder da besta pensaria em mudar os tempos e as leis. Então, quando você olha para a lei de Deus, qual dos 10 mandamentos é um tempo e uma lei? Apenas um. Agora, amigos, o propósito do plano da salvação é: Deus é santo, o céu é santo e ele está nos chamando para sermos santos. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. Ele abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora pense um pouco sobre isso. Há um lugar no globo que se chama Terra Santa. Em que lugar estamos pensando? Israel. Se você não esteve lá, é uma viagem maravilhosa, inspiradora. E na Terra Santa, eles têm um lugar chamado Cidade Santa. E onde fica? Jerusalém. Em qualquer lugar do mundo que você perguntar, dirão Jerusalém. E na Cidade Santa, eles têm o Monte Santo. Monte Moriá, Sião, a mesma montanha. E no Monte Santo eles têm o Templo Santo. No Templo Santo eles têm o Lugar Santo. Além do Lugar Santo, eles têm o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos está o que consagra tudo. É a Santa Lei, a palavra de Deus escrita com seu próprio dedo na pedra. E nessa Santa Lei você encontra a palavra santo uma vez. Na verdade, 2 vezes, mas ambas estão no mandamento do sábado. Uma diz santo e a outra santificado. Portanto, o lugar onde você encontra a palavra santo está no meio da lei, no mais longo dos mandamentos e o único mandamento que começa com a palavra lembrar, e é o mandamento que muito do mundo cristão está esquecendo. E estamos perdendo uma bênção. Trabalhando até a morte é como um demônio, o faraó tentando nos matar, fazendo tijolos sem palha. Deus quer que seu povo redescubra as bênçãos do sábado. Agora eu sei, quando ouve isso, você pensa: pastor, você conhece o meu trabalho? Eu tenho que trabalhar 7 dias por semana. Antes de decidir, você pergunta: é verdade? E se for verdade, Deus vai te pedir para fazer algo sem te ajudar a fazer? Deus vai te ajudar a fazer o que Ele quer que você faça. Apenas coloque isso diante dele e diga: Senhor, eu sou teu. Como eu faço isso? E Ele o guiará, moverá montanhas e abrirá oceanos, mas se você decidir que quer seguir o Senhor, Ele te abençoará por tomar uma posição. E tenha em mente, algumas pessoas já disseram: pastor, eu não posso guardar o sábado, eu perderia meu emprego. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvariam diante da imagem dourada e correriam o risco não só de perder os seus empregos, mas também de perder seu seguro de saúde. Eles perderiam suas vidas, mas decidiram que os mandamentos de Deus são mais importantes do que os mandamentos do homem. Então Deus, sabe, Jesus disse: é preciso buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Deus merece a prioridade em nossas vidas. O diabo quer mudar os tempos e as leis. Nós lemos em Hebreus 4, verso 9, resta, portanto, um descanso para o povo de Deus. E essa palavra descanso é ali sabatismos. Este é o Novo Testamento. Encontramos o sábado sendo guardado pelo povo de Deus todo o tempo do Novo Testamento. Uma razão pela qual o homem não pode mudar a lei de Deus é porque o sábado abrangia uma parte tão grande da nação de Israel toda semana, que para Deus mudar isso sem haver uma enorme propaganda do Novo Testamento é realmente absurdo. É como uma verdade óbvia. Por exemplo, eu estou falando com um grupo aqui na área de Sacramento, no norte da Califórnia. Se eu lhe dissesse: você sabia que o governo acabou de mudar a lei ontem? Você pode não ter notado, você sabe que as coisas acontecem quando você não está olhando, especialmente hoje em dia. E eles decidiram que agora vamos seguir a Inglaterra com nossos padrões de condução. Vamos mudar e dirigir do outro lado da estrada. Quem acreditaria? Não acreditariam, mas diriam: se o governo fosse mudar isso, eles anunciariam isso de forma abrangente, porque seria um caos. E muitas pessoas morreriam se não soubessem que a lei tinha sido mudada. Se Deus fosse mudar um dos 10 mandamentos, você veria isso sendo discutido através de todo o Novo Testamento. Você veria os argumentos a respeito. Os argumentos são sobre coisas como a circuncisão. E algumas das leis cerimoniais ficaram chocados pelos cristãos do Novo Testamento não serem obrigados a seguir essas coisas. Quando começa e termina o sábado de acordo com a Bíblia?
De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Os dias para o povo de Deus não começam e terminam à meia-noite. Acho que temos horário de verão em 2 dias. Sábado à noite? Normalmente o fazem em um domingo às 2 da manhã, mas sábado à noite, 2 da manhã, depende da sua perspectiva. Deus não mantém o tempo assim. O pôr do sol era o fim do dia, biblicamente. A Bíblia diz que mesmo quando o sol se pôs, e então eles trouxeram o doente a Jesus porque pensavam que ele não queria curá-lo no sábado, ele o teria curado no sábado de qualquer forma. Mas eles sabiam que terminava e começava ao pôr do sol. E não há dúvida sobre que dia é esse. Ainda é sábado, o 7º dia da semana. Alguém pode estar pensando, Pastor Doug, como sabemos que não houve mudança? Bem, não só o calendário não mudou. É interessante que as pessoas nunca têm um problema com os outros dias da semana. Eles nunca têm problema em saber que dia é domingo até que aprendam a verdade sobre o sábado. Eles sempre comemoram o domingo de Páscoa e dizem que nunca há dúvidas sobre que dia é. Mas quando aprendem a verdade do sábado, ficam muito confusos. Você pode me convencer de que um homem judeu ou mesmo uma família naufragou em uma ilha deserta, perdeu a noção do tempo e não sabia qual era o dia. Mas a ideia de que toda uma nação esqueceria seu dia santo todos ao mesmo tempo é muito improvável. Os judeus ainda sabem quando é o sábado. É o mesmo dia em que os cristãos guardaram até cerca de 250 anos depois de Cristo. Os muçulmanos sabem quando é sexta-feira. E todos que celebram a Páscoa no domingo sabem que dia é o primeiro dia. Não há dúvida sobre isso. Que dia é o dia do Senhor? Em Apocalipse 1:10. A visão do Apocalipse foi dada a João e ele não trabalhava. Os romanos o prenderam na ilha de Patmos. A história nos diz que eles tinham algumas minas em Patmos, onde eles faziam os escravos trabalharem. João não trabalhava nas minas no dia de sábado. Ele provavelmente teve a visão no dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor? Vamos deixar que a Bíblia nos diga qual é o dia do Senhor. Mas o 7º dia, Êxodo 20:10, é o sábado do Senhor. Esse é o dia do Senhor. Isaías 58:13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Deus é tão claro, o sábado é o seu santo dia. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Na verdade, eu desafio você a enviar uma pergunta, qualquer um. Se você puder enviar ao Pastor Doug um exemplo na Bíblia onde Deus nos ordena que guardemos o primeiro dia como santo, eu lerei para todos. Mas não estou esperando seu e-mail, porque não há nenhum mandamento, eu sei disso. Isso chegou até nós por tradição. Novamente, sei que há cristãos que amam a Deus e que talvez não soubessem disso antes. Mas esta é uma verdade que Ele quer que todos saibamos. Eu não tenho tempo suficiente para cobrir tudo que eu quero, então há um site que eu quero que você anote. Muito mais informações para responder suas perguntas. Lá diz Descubra a Verdade do Sábado. Chama-se sabbathtruth.com. Você pode simplesmente anotar em algum lugar se você tiver perguntas a respeito. Ele responde a todas as perguntas que você pode pensar. Ele é muito completo. É um grande site. sabbathtruth.com. Confira. Pergunta número 16. Que bênção é prometida pelo mandamento do sábado? Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Jesus quer que tenhamos essa paz e esse descanso. Ele disse que eles entrem em meu descanso. E, finalmente, minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. O Senhor promete que estará conosco nesta viagem. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus foi com eles naquela coluna de fogo. E quando chegamos a Cristo, Ele diz, meu fardo é leve. Eu quero dar-lhes descanso para as suas almas. Uma parte do sábado ocorre quando você se encontra ao Senhor. Ele dá uma paz no coração. E então, quando você decide e diz, Senhor, agora não vou viver uma vida de pecado, eu arrependo-me dos meus pecados, eu quero agora te obedecer. Jesus diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois vós se as praticais. Não são todos que dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai no céu. Eu não creio que seja um acidente você estar ouvindo isso agora, amigo. Eu estou lhe ensinando a partir da palavra de Deus. Não olhem à sua volta. Você pode pensar, como pode tantos pastores por aí estarem errados? Esta é a mesma coisa que disseram aos apóstolos. Disseram, como podem os sacerdotes estarem errados? Se Jesus fosse o Messias, eles o anunciariam. Amigos, Moisés disse, não sigam uma multidão para fazer a coisa errada, para fazer o mal. Então sigam o que a Bíblia diz e nunca se arrependerão. Amém?
Antes de encerrarmos esta apresentação com uma oração, não vá embora. Teremos algumas perguntas em um instante. Quero lhe dar uma oportunidade de responder ao que falamos. Se você estiver em um grupo ou em um grupo da igreja, eles têm alguns cartões de decisão para você, porque queremos saber como orar por você. E aqueles que assistem pela internet, quando formos ao intervalo em apenas um momento, vocês podem ir ao apocalipse.com. Há um cartão lá para você preencher. E as perguntas no cartão estão basicamente falando sobre o que ouvimos esta noite. Se faz sentido, o melhor momento para tomar uma posição pela verdade é quando você ouvir o Espírito Santo e ele estiver trabalhando. Eu quero lhe fazer apenas 4 perguntas simples. Primeiro de tudo, você deseja ter a lei de Deus escrita em seu coração para que você possa ter o selo de Deus nos últimos dias? Apenas verifique se você colocou o seu nome e número do telefone no cartão para o seu grupo. Segunda pergunta. Eu escolho guardar o 7º dia de sábado e adorar o meu Criador. Você quer essa bênção? Você diz, Senhor, essa é a coisa certa que eu quero fazer. Terceira pergunta. Eu escolho estar entre os santos que amam Jesus e guardam seus mandamentos? Se você quiser estar nesse grupo nos últimos dias, marque essa caixa. E a quarta pergunta, que diz, eu ainda tenho perguntas sobre esse assunto, mas pode ser um pastor, um líder do grupo, alguém para me visitar, orar comigo e fazer essas perguntas. Eu quero orar com você antes de irmos para a nossa pausa. Deus lhe dê sabedoria e coragem para seguir sua palavra e receber esse descanso. Pai do céu, queremos apenas agradecer e celebrar sua presença nesta apresentação. Vemos que estamos vivendo nos últimos dias e tu estás chamando o teu povo de volta à palavra de Deus, de volta à verdade, para construir sobre essa rocha de tua palavra. Eu rogo para que tu abençoes cada pessoa aqui, para que ela possa ter a sabedoria e coragem e fé para seguir a Jesus. E abençoá-los agora, Senhor, eu clamo para que tu os ajude a sentir tua presença e teu Espírito. Fale com eles e magnifiquem tua voz e teu amor. Em nome de Cristo eu oro. Amém.